Olá, minhas amigas, meus amigos, minhas amiguinhas e meus amiguinhos. Somos a Caravana de Abraão, levando a paz e a saúde para todos os países do mundo, através da palavra do Evangelho Eterno. Eu sou o Santo Pontífice de Deus, levando hoje para vocês a palavra do tesouro, a voz do tesouro 3. Nós vamos estar falando sobre a autoridade da igreja, a identificação da igreja de Deus sobre a face da terra. Nós somos o único porta-voz. A igreja é o único porta-voz de Deus. Não existe outro porta-voz para falar com autoridade da promissão de salvação de Deus, oferecida a todos os povos, trazendo saúde, segurança, paz, prosperidade para com as pessoas. Ele disse, Cristo, Filho de Deus, quando preparou a igreja, ele disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos e anunciai o reino de Deus. Eu estarei convosco, eu estarei em vós. Aquele que vos falar convosco estará falando comigo. Aquele que vos ouvir a voz estarão me ouvindo a mim. Aquele que fechar a porta para vós estará fechando a porta para mim. E eu e o Pai somos um. Quem me rejeita a mim, rejeita também o meu Pai. Então, a palavra de Deus coloca sobre a igreja a responsabilidade de ensinar o mundo a respeito do reino de Deus, preparando os povos para o reino de Deus, curando as suas enfermidades e, obviamente, que a igreja está preparada para fazer o trabalho de Deus. O que a igreja precisa para dar dinamização à voz do Evangelho é que as pessoas ouçam a voz do tesouro. Porque a voz do tesouro, o tesouro de Deus, é a chave para identificar a igreja. A igreja marchou quando Deus disse ide por todo mundo? Não. A igreja não marchou. Ela continuou em Jerusalém. Isso você lê, isso você aprende quando você lê Atos dos Apóstolos. Você vai descobrir que o homem a quem Deus chamou de pedra estava sediado em Jerusalém. E quando a igreja precisava de consultar qualquer assunto pertinente à pureza da igreja, à pureza da doutrina, o ensinamento da doutrina, eles se dirigiam até Jerusalém, ou Jerusalém. E lá, então, recebia a instrução daquele a quem o Senhor deu o nome de pedra, que é o organizador, o conselheiro da igreja, ministro e pastor, porque ele disse, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então ele falou 3 vezes por ele, pelo Pai, e falou também pelo amor. O amor que está na pessoa que ama a Deus. Esse amor de quem ama a Deus, ele é gerado pela conversão do espírito humano, de um espírito maligno, a conversão para o espírito benigno, o Espírito Santo, que é o espírito da pessoa em santidade. Mas o ensinamento que os apóstolos deixaram, o testemunho do seu trabalho, levando através da palavra, poderio da palavra, quando Pedro, chamado o homem pedra, ele se levanta e convoca todo o povo de Israel. E diz, varões,
judeus que habitam em Jerusalém, essa é a hora. Isso que vocês estão vendo e ouvindo é a presença de Cristo envolvendo a sua igreja para a marcha do Evangelho sobre toda a terra. E ali estavam reunidos judeus de todas as províncias da terra. E quando eles saíram dali, daquela reunião, está registrada no capítulo 2 do livro de Atos, eles voltaram para suas terras, levando a palavra do Evangelho. Motivo pelo que os apóstolos e discípulos do Pai, quando chegavam numa aldeia, numa cidade, numa província, já encontrava as pessoas crentes em Cristo Senhor, porque eles levaram para todos os continentes do mundo daquela época a palavra de Cristo ensinada por Simão Bar-Jonas, a quem o Senhor chamou de pedra. Os evangelhos relatam tudo que o mestre fez? Não. João disse que se fôssemos escrever tudo o que ele fez, tornar-se-ia difícil, porque foram muitos sinais, muitas maravilhas ele fez e não foram registradas nos evangelhos. Então nós vemos o caso de uma mulher que ele defendeu ela maravilhosamente, mas disse para ela: ninguém te condenou, eu também não te condeno, não peques mais. Mandou ela fazer o quê? Mandou ela reger a sua conduta pelos ensinamentos sagrados dos profetas e de Moisés, que era o livro que eles usavam na época para ensinar. E onde era ensinado? Nas sinagogas. O templo estava praticamente nulo. E muito mais nulo ficou depois da morte do sacrifício do Cordeiro de Deus. Porque quando mataram o Cordeiro de Deus, então a arca do concerto foi tirada de dentro do templo e o véu rasgou e a arca foi tirada. E isso incomodou muito todos os judeus daquela época. Isso levou a uma concentração dos judeus a querer saber se, na verdade, se aquele homem a que eles mataram não seria o verdadeiro poder de Deus. Aquele homem que morreu no madeiro não teria sido aquele mesmo que está registrado nas escrituras de Isaías. Então começou a haver uma indagação, uma reunião constante entre os judeus, entre a cúria de Israel, porque estavam curiosos, que ao mesmo tempo que eles festejavam a morte daquele homem pendurado no madeiro, naquele mesmo momento, lá no templo, estava acontecendo algo muito estranho. Mas para nós que cremos, algo muito maravilhoso. Porque o Pai estava tirando do templo a lei que estava escrita em tábuas de pedra e levando para um lugar que conveniente. E daquele momento em diante, seria então ensinado pela igreja as pessoas a abrirem a sua alma para que Deus escrevesse no seu coração todos os mandamentos e estatutos de Deus que estão escritos na lei de Deus, para que as pessoas saibam como se conduzir e ter saúde plena e muita felicidade. Então, desde aquele momento, a lei de Deus passou a ser escrita nas pessoas fiéis, no coração das pessoas fiéis. E o Senhor curando, ensinando e libertando, e ensinando as pessoas não pecar mais. O jovem se dirigiu a ele e disse: o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele disse: guarda os mandamentos, pratique a palavra de Deus, conforme está sendo ensinado.
Alguém disse: mestre, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E ele disse: minha mãe e meus irmãos são estes aqui, que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Esses que praticam a lei de Deus. Esses que não anulam a lei de Deus, mas praticam. Esses que renunciaram a tudo por causa de mim e por causa do reino. Esse é um ensinamento para que você aprenda a se colocar numa posição agradável diante de Deus. Como identificar hoje a igreja? É a coisa mais fácil, é muito fácil, é muito difícil, ou como não dizer, impossível, encontrar uma pessoa que não tenha nenhum tipo de doença. É muito difícil. Somente a igreja de Deus não tem doença. Só a igreja de Deus não tem doença. Doenças compromissadas, doenças de risco, como a hepatite, seja ela qual for, como a diabetes, seja ela qual for, como o vírus do câncer, o vírus da AIDS e outros vírus, e doenças que a pessoa não conhece, que vai mutilando os ossos da pessoa, vai mutilando o sistema neurológico da pessoa, e a pessoa já não sabe mais o que fazer. Vai para os hospitais, não tem atendimento, e quando tem atendimento é paliativo, não resolve o problema, e vai entrando na lista dos mortos, vai entrando na lista dos óbitos. Mas quando você executa a palavra do mestre que diz: quando tu fores orar, entra no teu aposento, fecha a sua porta e fala com teu Pai que está no céu. É nessa hora que você fala. De hoje em diante, eu tenho no site caravanadeabraão.com, o site da igreja, o endereço. E eu vou mandar para o endereço da igreja todos os dízimos. Mas aproveito esta hora em que eu estou me prontificando a devolver para Deus tudo que é de Deus. Aproveito esse momento para pedir ao Pai Celeste, ao Pai Eterno, que tenha misericórdia de mim e tire do meu corpo todas as minhas enfermidades. E Ele tira na mesma hora. Negócio fechado. Ele diz para você: negócio fechado. Você devolve o que é meu e eu devolvo o que é seu. Você precisa de saúde, você precisa de prosperidade, está tudo na minha mão. Eu sou dono do ouro, eu sou dono da prata, e eu sou o dono da bênção. E a bênção eu entreguei na mão da igreja. Aquele que vós abençoardes será abençoado, aquele que vós maldisser serão malditos. Quando eles disseram: mestre, a árvore que o Senhor amaldiçoou secou desde a raiz até a última folha de cima. Ele disse: por se vós credes nas minhas palavras e forem fiéis, não somente fareis isso, mas muito mais do que isso. Ele estava dizendo: eu amaldiçoei uma figueira, vocês podem amaldiçoar o figueiral todo. Porque se vocês determinar uma coisa, ela acontece. Quando vocês amaldiçoam, maldito será. E quando vocês abençoam, bendito será. Essa é a função da igreja. Não é preocupação da igreja sair amaldiçoando as pessoas, mas sair abençoando. E a bênção acontece quando você ouve a voz da igreja e põe em prática. Nós damos graças por esse momento tão solene, tão sublime,
quando nós estamos dando oportunidade a milhares de pessoas cancerosas que ao entrar no seu aposento agora, nessa hora, e fizeram o seu pacto com Deus. Do dízimo, devolver o dízimo de Deus. E depois então, se você quiser salvar a sua alma, passar o período do pacto do dízimo, que é 100 anos. O dízimo tem um período de 100 anos. Durante 100 anos, você estará protegido contra todos os tipos de desastre, contra todos os tipos de doença, entregando para Deus tudo o que é de Deus. É o testemunho de você dizer, olha, não tenho sido um crente fiel no conteúdo da palavra crente, mas sou um dizimista fiel à igreja de Deus. Tudo que Deus põe na minha mão, a parte de Deus é sagrada. Por isso Deus tirou todas as doenças do meu corpo. E na minha família, todos que entregam o dízimo são maiores de idade, são emancipados, e que entregam pessoalmente o seu dízimo, também não ficam doentes. Mas aqueles da minha família que rejeitam a palavra de Deus, o problema é de cada um. Diante do juízo de Deus, cada um é cada um. O marido não paga pela mulher e nem a mulher pelo marido. Meu pai paga pelo filho, meu filho paga pelo pai. Cada um responde por si próprio. E cada um é julgado segundo as suas obras. Esta é a palavra do Pai. E a graça de Deus, a comunhão do Pai eterno, através do ministério do Evangelho, possa lhe trazer muita paz, possa lhe trazer muita saúde, pela obediência da palavra. Comece agora a devolver os dízimos de Deus, e a partir de agora você não tem mais nenhum tipo de doença no seu corpo. Está dentro de você. É como um matrimônio. Se você disser para o tabelião, eu vou ser fiel para esta moça, eu vou cuidar dela na tristeza, na alegria, na dor, até que Deus nos separe. Enquanto Deus não separar, que a Escritura não separa o homem, aquilo que Deus ajuntou. Então só Deus pode separar. Enquanto eu estiver com ela, até que Deus nos separe, eu vou cuidar dela com todo o carinho que eu tenho para comigo próprio. Então, o tabelião diz, pois então eu vos declaro marido e mulher. A partir dessa mulher, desse momento, você passa a ter carne da carne, osso do osso, da sua companheira, do seu companheiro. Você, mulher, do seu companheiro. Você, homem, da sua companheira. Você vai pegar esse documento do tabelião e vai no religioso, na parte onde vão falar sobre a palavra, a união feita pela palavra de Deus. Isso já é desnecessário, porque uma vez que você declarou diante de uma autoridade constituída por Deus, então você vai perante uma autoridade que você entende que seja constituída, que ela esteja fazendo uma união sadia, uma palavra sadia com a Escritura aberta, e vai fazer as mesmas perguntas, e você vai responder da mesma forma. Mas se você disser que você não vai ser fiel no tabelião, que você vai ser fiel por um período de tempo, você não terá a conclusão do seu matrimônio. Assim também, se você está pensando que você vai fazer uma oração e vai pegar uma quantia de um dízimo e dizer, agora estou dando o dízimo, não vai ter a cura da sua doença. Mas quando você falar sinceramente, de hoje em diante, vou fazer um inventário e quero saber o que eu tenho em meu poder, está na minha posse, que eu não entreguei o dízimo. Então você vai separar o dízimo, e aquilo que você não souber separar, a função da igreja é ajudar você a se relacionar com Deus.
É função da igreja. A palavra de Deus fala assim: aquele que vós unir na terra será unido no céu. Aquele que vós riscar na terra terá riscado no céu. E se vós em dois concordar em alguma coisa, o céu também concorda. Se vocês em dois concordam em algum assunto concernente à edificação do trabalho de Deus, o céu também concorda. Então a igreja tem autoridade para sentar e negociar, para que a pessoa seja feliz, tenha saúde e prosperidade. Melhores informações nos nossos telefones, está no nosso site. A graça de Deus, a comunhão poderosa do eterno Deus os ilumine, para que essas palavras venham trazer para você aquilo que você mais almeja: uma saúde plena e eterna, com muita fartura, com muita riqueza e com muita paz. A graça de Deus os ilumine. Amém.